Esse negócio dos caras não saberem como vai acabar, isso é uma grande verdade, cara. Tipo, todo mundo fica enchendo o saco do Oda. Ah, você sabe mesmo como vai acabar One Piece? Você sabe? Ele fala, sei, Sim. claro que sei. Sabe nada. Sabe nada. Ele nem sabe como vai acabar. Eu acho que o Oda, e eu vou colocar num termo mais, assim, mais próximo do nosso coração também, ele é meio George Martin, sabe? É, Ele é exatamente. muito, É. muito escritor jardineiro. Ele deixa os personagens. Por isso os personagens dele, de certa forma, são muito ricos. Porque ele vai. Vou colocar aqui, mas eu preciso abordar um pouquinho de lá. E ele vai indo com tranquilidade dos personagens. Por isso que acaba tendo aprofundamentos tão legais. Tanto é que a gente se encanta muito pelo arco do Ace, né? A gente vai conhecendo o Ace. A gente vai se encantando pela história dele e o aprofundamento dele com o Ruffy. E. Por exemplo, nas primeiras temporadas, quando a gente tá conhecendo quem é o Zoro, por que que ele luta com 3 espadas, né? Tem muito desse negócio de ir abordando ao pouco e por que que ele quer ser daquele jeito e como ele vai se superando também. É. Então, assim, personagens vêm, personagens vão, mas você vê que todo mundo ali, mesmo que ele saia, ele tem um amadurecimento pra frente e depois a gente fica compreendendo melhor as dores daqueles personagens que já passaram por tela e você já sabe mais ou menos o que ele faz. Eu falo George Martin porque, tipo, a gente vê muito nos livros, tipo, capítulo de tal na perspectiva de um personagem X, mas aquele personagem vai ver personagem ou, que tá sendo visto como infantil. Uhum. Na perspectiva do outro, aquele personagem extremamente maduro. E conforme vai indo, até chegar na perspectiva daquele que estava sendo observado, a gente vê que ele está se comportando, às vezes, de uma terceira forma totalmente distinta. Então, vou falando assim que ali a gente não tem perspectivas diretas, mas olhando no plano de cima, eles são muito escritores assim. Eu não sei para onde vai a história ainda, mas eu tenho uma noção do que eu pretendo. Sabe? Eu tenho uma noção de onde eu quero chegar, mas eu não sei como os meus personagens vão se comportar até lá. Talvez eu tenha que sacrificar um personagem que eu goste muito e eu não quero fazer isso. Então, às vezes, ele mesmo fica fazendo traquinagens na cabeça dele pra gente não sentir tanta falta daquele personagem ou vai mostrar de uma forma grandiosa a perda daquele que ele não queria também que perdesse. Então, muito se fala do pessoal atualmente sobre a possível perda que a gente vai ter do Luffy. Então, é aquele negócio. Ele foi o protagonista até agora, mas como que a gente vai. Qual ato grandioso que a gente vai ter dele, ou que vai gerar ele, dar esse passo final? Então, eu acho que também é um passo que vai muito desses escritores eu vou falar assim, são histórias bem complexas, são histórias gigantes. E estão aí desde de muito antes dos anos 90, às vezes escrevendo essa história que a gente não sabe o que tem por trás, né? É. Deve ter rascunhos e rascunhos lá do que eles querem. Melhor do que acabar igual Shingeki no Kyojin. E muito melhor do que acabar do jeito que Naruto acabou também, né? Porque vou falar, são 2 autores da hora Aí que tá. e que Ponto foram interessante. pressionados. Então, o One Piece é justamente isso que você falou. Ele é focado no personagem. O One Piece é só um detalhe. Ele é a conclusão. Aonde tá, como vai ser, não sei e nem ele sabe. Mas o foco é o personagem. Principalmente o Luffy. O Naruto é a mesma coisa. Só que ele deu uma volta na história que ele falou, não, pera lá. Agora eu vou focar na história. Eu não vou focar mais no personagem. Cara, assim, até a criança, quem consome mais Naruto são crianças. Até eles falaram, o que tá acontecendo aqui? Até a quarta, quinta temporada, assim, de Naruto, você vê que é muito do Naruto refletindo com ele mesmo. E eu vou falar assim, quando dá o estalo no Kishimoto, que tipo, não, meu universo é muito maior, ele acaba se perdendo. Mas eu acho que muito disso também vai da editora, que sempre cobra muito deles um tempo mínimo para eles darem a resposta. E nem eles às vezes sabem que resposta que eles querem dar para aquilo.
Então, eu penso assim, eu muito defendo a Hinata, por exemplo, tipo, ela é um personagem maravilhoso, mas extremamente mal escrito. Vou falar do clássico, a gente sabe que a Sakura tem um potencial pra genjutsu absurdo, e isso nunca é pontuado. Isso porque hoje em dia ela é uma das ninjas extremamente mais fortes até que os dois principais, e isso não é valorizado. Então, assim, quando a gente vai vendo, por exemplo, na Guerra Ninja, ou vai vendo pra onde a história tá indo, você fala, aí vai ficar as lacunas. Aí vai ficar as pontas soltas e a gente vai ficar tentando correr atrás do porquê que aquilo não foi resolvido, porque aquele personagem simplesmente sumiu e nunca mais voltou. Exato. Eu acho que isso daí é o grande defeito dos animes que tem muitos personagens. O Naruto, pra mim, ele tava indo bem no começo. Eu parei de assistir Naruto porque eu fiquei muito puto. Eu não consigo, eu não gosto. Mas o começo eu gostei. Porque tinha bem escrito Naruto, tá até no nome do anime, o Sasuke, Sakura e o Kakashi. Pra mim já era o suficiente. Aí veio Hinata, veio fulano, Beltrano, o ciclano, e veio um monte de ninja que não era inimigo, era amigo também. Aí os caras não soube colocar aquele ninja ali, não soube colocar, deu destaque pra um cara nada a ver, deu um destaque pra um cara bom, corta o cara pra voltar pro Naruto. Fillers, sim, aí é onde começam os fillers e todo mundo fica cansado. Porque pra onde que realmente a história estava indo? Isso vai ser importante pra história em si. Eu vou falar assim, você tá falando até agora do personagem central, é esse. Filler vai amadurecer esse personagem ou vai ser só uma história realmente à parte e a gente vai conhecer o pessoal daquela vila, a gente vai conhecer porque existe uma outra vila, ela vai ser mais importante futuramente. Por que tá sendo abordado isso? E às vezes nunca mais é abordado, sabe? É um molequinho mó chato que aparece no começo, que se eu não me engano o nome dele é Sora. E é abordado justamente um pouco antes, eu acho que do Asuma morrer. E tipo assim, você fica. Tá abordando isso porque é necessário, tá abordando isso porque simplesmente vai abordar, depois nunca mais fala do personagem. Aí você fica. Então, dê motivo, dê circunstâncias do porquê isso tá acontecendo. Vai fazer um filler, faz de um outro personagem, ou a perspectiva daquele outro personagem do porquê que aquilo aconteceu. É muito daqueles trechinhos do final, né? Que a gente entende, às vezes, tem uma palhaçadinha ali. E às vezes, vou falar assim, no final tem muito mais a falar do personagem que não é o principal. Vou falar assim, eu sempre gostei muito de olhar essas partezinhas do final depois dos créditos, porque sempre falou muito dos outros personagens. E é onde a gente cria laços com os outros personagens sem eles estarem na trama principal. Exato. E, por exemplo, foi onde eu fiquei mais encantada com a história por exemplo, do Kiba. Foi onde eu me aproximei muito mais da questão do pessoal da areia. Vou falar, muito do Naruto, que eu gosto, desde pequena, foi mais pelo pessoal da tribo da areia, porque realmente, quando eles chegaram naquelas primeiras missões no clássico, que eles chegaram, tipo, acabando com todo mundo, você fica, os caras é muito bom, o que tá acontecendo aqui? E simplesmente esquece que os caras é muito bom mais pra frente. Exato. E dá uma tristeza no coração. Eu também acho. E tipo assim, um dos autores que eu mais gosto, ele é cuzão, ele sexualiza mesmo os personagens dele, e não é só mulher, muita gente fala que é só mulher, que é o Hiro Mashima. Ou Mashima Hiro. Sexualiza mesmo. Mas ele sexualiza os dois. As mulheres faz de inocente aí, mas ele não sexualiza só a mulher, não. Os homens é tudo de coletinho e sem camisa também. Bermudinha, luta de cueca. Alguns aí. Então não vem, não. O Elfman rasga a camisa quando ele luta, pô. Então não vem com essa, não. Mas pra mim, ele é o cara que melhor divide o personagem. Ele soca um monte de personagem. Mas todos eles são meros coadjuvantes. Falando de Fairy Tail, né? Eles são meros coadjuvantes. Quem que é o principal? É o Natsu. Porque ele tem a ver com o livro de Zeref. Ele é o irmão do Zeref morto, né?
Ele é uma coisa que é um demônio que o Zeref reviveu por causa do irmão dele, blá, 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 blá. O grande vilão é o Zeref, mas ele foi colocando outros arcos. E quem resolve os problemas é a Lucy, que é uma peça-chave pra tudo que tá acontecendo. O Grey e a Erza. E o gatinho lá, que eu esqueci o nome. Ai, esqueci. O Rap. O Rap, O resto são coadjuvantes de luxo, como o Gadiro, por exemplo. Sim. A Mirajane, o cara do raio lá, que eu esqueci o nome também. A Mirajane, quando se transforma, é a coisa mais maravilhosa que tem, né? Não, quando ela briga pra valer, ela briga pra valer. Sim. Eu tenho um amigo meu que ele gosta bastante, ele fala, não existe homem hétero quando o Grey aparece. Pois Simplesmente não existe homem hétero. Porque assim, eu realmente acho que, vou falar assim, aborda muito dos dois lados. E eu vou falar assim, a Lucy tem toda aquela questão de fragilidade dela, mas ela é uma personagem que se impõe muitas vezes. Isso é muito legal. E ela é daquele jeito porque você vê que ela realmente quer ser daquele jeito. E quando ela precisa de amadurecimento, você vai vendo que ela vai crescendo. Conforme vai passando os arcos, você vê que ela é diferente daquela que você simplesmente começou assistindo. Igual o Natsu. Muitas vezes, tipo, você vai vendo que ele vai crescendo, ele vai querendo ficar mais forte, ele vai se conhecendo, vai sabendo os porquês. Quando começa a ter uma ou outra coisa que é mais politicagem, vou colocar assim no meio, né? Que a gente vê a Erza muito tendo que se impor ali pra conversar com o pessoal, né? Por causa da questão do símbolo lá deles, né? Que pra ganhar tem que ter todo um negócio deles lá. Ela vai explicando assim e você vai vendo que vai tendo todo um amadurecimento. Eu não cheguei a ver tudo Fairy Tail, uma coisa que eu realmente preciso terminar também. Mas eu gostei muito da Erza, por exemplo, porque cada situação ela tem uma armadura diferente. Vou falar, a armadura se molda à situação, então você fica encantada com cada armadura que ela vai tendo ali. Algumas exibem mais o corpo dela, algumas mostram que, tipo, ela precisa enfrentar aquela situação de uma forma, por exemplo, mais aberta, mais fechada, mais contida. Tem a armadura dela que é simplesmente uma roupa normal, que é uma faixa enrolada no busto e uma calça e a espada. A outra não, vira um trambolho de asa enorme pra ela poder lutar. Você fica... Cara, o que tá acontecendo? Olha o negócio aqui. Armadura... É outro nível, são outras histórias. A armadura do Berserker é de corpo inteiro. Ela só fica com a cabeça à mostra, com o olhão vermelho, assim. Só fica a pontinha, assim. É uma armadura completa. Mas eu gosto muito dessa divisão. No anime anterior dele, é a mesma coisa. Tem um monte é um anime menor, eu esqueci o nome agora. Mas são 3 personagens centrais, que é o principal, a menina e o outro carinha que vem junto. O resto é tudo coadjuvante de luxo. Então, tipo, são histórias que vai sabendo moldar, vai sabendo girar aquele núcleo, né? Eu acho que é uma coisa que o universo, quando quer se expandir, você tem que, vou falar assim, é um belo moral de post-its. Você tem que saber quem são os personagens que você vai abordar. Não adianta você simplesmente saber a história no meio e falar, eu sei pra onde a história quer ir. Não. É pra onde seu personagem tá pendendo, porque muitas vezes o seu leitor, quem tá vendo, quem tá tentando interagir com a história, vai falar assim, mas isso não condiz com o personagem que eu vi, tipo, há 5 minutos atrás. Ele falou, não vou fazer isso, e de repente ele vai lá e faz, sabe? É uma coisa que eu pego muito mal em livro, sabe? De estar lendo o livro e eu vou falar assim, às vezes o personagem tem 17 anos e tá se comportando feito um menino de 13. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Porque você fala assim, ele pode ser muito imaturo para certas situações, mas ele não é tão ingênuo ao ponto de não saber que se ele enfiar o dedo na tomada, ele vai tomar um choque. Sabe? Isso é uma coisa que me incomoda muito. Aí o autor quer colocar uma porrada de ação, tipo, tudo de uma vez ali pra você, e depois ele quer ficar, tipo, não, mostrei demais, deixa eu esconder isso daqui. Você já deu toda a informação, então continua dando todas as informações, ou vai destrinchando arco por arco o porquê daquelas informações terem sido jogadas.
você simplesmente dá ali, destrincha tudo o que vai acontecer naquele capítulo sobre aquilo lá que você simplesmente quis jogar pra gente saber, porque tudo que você tá apresentando pra pessoa que tá lendo, que falar assim, diferente dos personagens que estão ali, você vai ter essa informação e você vai querer que o seu personagem favorito ou o personagem que tá interagindo descubra a mesma coisa que você, porque não dá pra você gritar pra ele, tá acontecendo tal coisa, sabe? Eu acho que muito das histórias a gente tem que ver a situação de cima, não da perspectiva do que o personagem tá vendo. Sim. Se o autor me deu aquela, tipo, o porquê daquilo, então provavelmente o personagem já sabe ou ele já vai deduzir isso. Aí mostra que o personagem não sabe, não deduz, aí você fica, tá, mas então não deu coerência na história, sabe? Eu acho que tem muito disso de contos curtos, dependendo, não sei se você pega, às vezes, ali uns contos aleatórios na Amazon, e que lá no Kindle, às vezes você pega assim, livrinhos de que dá pra ler em 10 minutos. E você sabe que o autor sabe o final, mas ele não sabe. Tem uma noção de como ele deve iniciar, mas ele não sabe o meio. E isso é uma coisa que me destrói. Porque eu fico, nossa, daria um filme muito legal. Mas a pessoa não soube desenvolver. Então, vamos sentar, não publica. Vamos ler primeiro. Confere com os amiguinhos. Vamos conferir tudo bonitinho. Eu vou falar assim, porque senão você simplesmente vai ter uma história jogada ali que poderia ser muito mais rica. E eu fiquei muito, tipo, muito assim. Tem um anime que é bem assim, eu fiquei bem chateada. Tipo, tem 3 episódios só, mas eu não lembro qual que é. E tem o paquezinho dele na Amazon. Eu vou ver se eu acho depois pra te mandar. Eu fiquei muito triste de, tipo, o cara não soube dar o contexto. E isso me deixou muito, tipo, por que teve esse final? Tipo, tá todo mundo feliz, mas você não... Tava todo mundo triste do episódio passado e a porradaria tá acontecendo. Me explica. Sabe,